Simbora, chega de papo então, vamos nessa. Ó, prova da UES 2024, segundo vestibular, né, de 2024, primeira fase, questão 39. A interação gravitacional é uma das 4 interações fundamentais da natureza, juntamente com as partículas conhecidas como fundamentais e com as demais interações, eletromagnética, forte e fraca, constitui hoje o que conhecemos como modelo padrão da física de partículas. Além disso, a teoria newtoniana da gravidade é uma aproximação de uma teoria mais fundamental para a descrição da gravidade proposta por Einstein em 1915. Pessoal, ele está falando aqui da teoria da relatividade geral de Einstein, que vai propor um modelo diferente para explicar a gravidade. E ele dá uma dica um pouco depois, né? Compreendida em termos geométricos, a gravidade, como apresentada no modelo proposto por Einstein, mudou nossa visão de espaço-tempo. Então chegou Einstein e fala o seguinte, ó, esse papo de campo gravitacional, força gravitacional, tem nada a ver, não é assim que funciona. Na verdade, as coisas se atraem, porque você ter uma massa, né, a coisa quando ela tem massa, ela produz uma deformação do espaço-tempo. Então tem um tecido que preenche todo o universo, né, tecido entre aspas, claro. Esse tecido, ele é deformado na presença de massas. E é por isso que você está caminhando, mas o tecido espaço-tempo está deformado e você apenas acompanha a deformação desse tecido espaço-tempo. Então não é bem uma força, não é bem um campo de forças, né? É simplesmente uma deformação do tecido espaço-tempo. Então revolucionou completamente a nossa visão sobre o que seria de fato a gravidade. Bom, mas fica tranquilo que a questão em si vai tratar da gravidade newtoniana, que é o que a gente estuda a nível de ensino médio e pré-vestibulares, certo? Se você não for fazer um curso de física, não tem que saber, né, detalhadamente o que diz a teoria da relatividade geral de Einstein. Então, indo para o enunciado agora, atente para o que se afirma a seguir em relação à interação gravitacional newtoniana e assinale com V o que for verdadeiro e F o que for falso. Então vamos lá. Primeira afirmação. Na teoria newtoniana, a interação gravitacional é uma interação universal entre todas as massas e que é sempre atrativa. Perfeito, perfeito. É isso mesmo que diz a teoria, né, da gravidade, a lei da gravitação universal de Isaac Newton. Tem até aquela formulinha que a gente escreve. A força gravitacional entre dois corpos, corpo 1 e um corpo 2, é dada pela constante universal, Gzão, né, produto das massas, m1 vezes m2, dividido pela distância ao quadrado. Então, de fato, dois corpos, se eles possuem massa, então pronto, não tem conversa, eles estão se atraindo mutuamente, até porque não tem massa negativa, né? Toda massa é positiva e as massas vão sempre se atrair, né? Isso é o que diz a teoria de Newton para a gravidade. Então, perfeito, só coloquei um F, né, no lugar de verdadeiro, eu pensei uma letra e escrevi a outra, né? Então aqui é verdadeiro, perdão, Vzão para a afirmativa verdadeira. Próxima afirmação. A interação gravitacional é uma interação de curto alcance e sua lei do inverso do quadrado da distância governa o comportamento de nosso universo. Bom, a segunda parte está certa. Tem realmente essa lei do inverso do quadrado. Ó. A distância ao quadrado acaba influenciando aqui a nossa força de maneira inversa, né? A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Porém, não é de curto alcance, né? Com certeza não, pelo contrário. A gravidade é uma força de longo alcance. Você tem ali um planeta sendo atraído por uma estrela atraindo uma outra estrela, um planeta e o seu satélite. Então, com certeza, não é uma força de curto alcance. Prof, o que seria uma força de curto alcance? Por exemplo, as forças nucleares. A força nuclear forte e a força nuclear fraca. Elas são forças de curtíssimo alcance que acontecem basicamente ali no núcleo dos átomos. Então, segunda afirmação está errada, né? Falsa. Terceira afirmação. É possível criar uma blindagem gravitacional em analogia com o caso elétrico, uma vez que as cargas gravitacionais, isto é, as massas positivas e negativas, podem ser encontradas livremente na natureza. Pessoal, isso não é verdade, né? Primeiro que nem se fala em massa negativa para a teoria clássica, para a teoria, né, gravitacional de Newton. E outra,
Quando a gente pensa na blindagem elétrica, não importa o formato do corpo, tá? Não interessa o formato do corpo. Se você tem um corpo com excesso de cargas elétricas, por exemplo, um excesso de cargas negativas, essa carga negativa vai se espalhar pela superfície a fim de cancelar o campo elétrico aqui no interior do corpo. Então, campo elétrico aqui dentro é sempre zero, independentemente do formato do corpo. Os elétrons podem se mover livremente pela superfície externa do corpo e eles vão se distribuir de forma a cancelar o campo elétrico. Então nunca vai ter um campo elétrico resultante no interior de um condutor carregado. Inclusive tem até o chamado poder das pontas, né? O que seria o poder das pontas? Se você tem uma região aqui do corpo que é pontiaguda, por exemplo assim, ó, nessa região pontiaguda haverá uma maior concentração de cargas elétricas. A densidade superficial de cargas fica maior aqui na ponta em comparação com outra região do corpo. A massa, galera, não consegue ter essa fluidez que as cargas possuem. Se você pensa num corpo, por exemplo, oco, né? Vamos pensar num planeta oco, a não ser que ele seja perfeitamente esférico, a gravidade dentro dele não vai ser zero, tá? Não vai ser zero. A massa do corpo não consegue se distribuir a fim de cancelar sempre o campo gravitacional lá dentro, de forma alguma. Então, a não ser que tenha uma simetria perfeita, perfeitamente esférico, não temos essa garantia de que o campo gravitacional aqui dentro seria zero. Vou até fazer assim, ó, gravidade é diferente de zero. Então, assim, se ele fosse simétrico no ponto central, aí sim seria zero. Se não, em qualquer outro lugar ali, você tem sim um campo gravitacional resultante. Ou seja, não acontece esse fenômeno de blindagem gravitacional. Afirmativa 3, falsa. E a quarta e última alternativa, afirmativa, né? A interação gravitacional é a mais fraca dentre as 4 interações fundamentais conhecidas, atuando em todas as escalas de energia acessíveis. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala que a interação gravitacional é a mais fraca, isso fica bem nítido pelo próprio valor da constante universal da gravitação. Esse Gzão aqui, que vocês já devem ter visto alguma vez na vida, o valor desse cara, olha só, é de aproximadamente 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Ah, professor, você tem isso aí decorado? Gente, a gente acaba decorando sem querer, né? Professor, depois de não sei quantas aulas sobre o mesmo assunto, a gente acaba decorando sem querer querendo. Mas não é só você dar um Google, né? Pesquisei na internet, constante da gravitação universal. É 6,7 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro ao quadrado sobre quilograma ao quadrado. Então esse 10 a menos 11 já deixa bem claro que é uma força fraquíssima. Tanto é que você só percebe a força gravitacional entre você e a Terra, por exemplo. Ou se você fosse para a Lua, entre você e a Lua. Se você chegasse perto do Sol, entre você e o Sol. Você não percebe, você não sente a força gravitacional, por exemplo, entre você e a sua caneta. Ela tem massa, eu tenho massa. Então, teoricamente, existe aqui uma força de atração gravitacional. Por que eu não estou sentindo? Porque a força é muito fraca. Tá? Ela é fraquíssima, fraquíssima, fraquíssima. Por isso que a gente fala que das 4 forças fundamentais, a nuclear fraca, nuclear forte, eletromagnética e a gravitacional é a mais fraca de todas. Então, de fato, última afirmativa, verdadeira. Agora é só marcar o nosso gabarito, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Temos aqui a letra A. Questão 40. Em um laboratório de física experimental, estudantes estão investigando as propriedades de 2 condutores elétricos, Azão e Bzão, isolados e inicialmente neutros. Durante o experimento, o condutor Azão é ligado a uma fonte de tensão, de alta tensão, até que lhe seja transferida uma quantidade de carga elétrica Qzão. Então ele não fala exatamente quais são os formatos, né, desses condutores, mas para simplificar aqui nossa vida, vou desenhar o formato esférico, né, que faz mais sentido. Ó. Então aqui eu tenho um condutor, ele está preso numa barrinha isolante, né? Então ele está isolado eletricamente de qualquer outro corpo, pelo menos a princípio. Ele acabou de receber uma certa quantidade de carga elétrica. Não fala se é positiva, não fala se é negativa, né? Então tanto faz. Vamos escolher aqui, por exemplo, uma carga positiva. E como ele é condutor, essa carga se distribui pela sua
superfície externa. Temos aqui a carga QA. Deixa eu até fazer aqui de cinza, né, para deixar ainda mais evidente que ele é um condutor, ele é de metal, né? Geralmente uma coisa de metal tem essa cor mais cinza. Ok, aí tem outro cara também, só que ele não recebeu carga. Vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V para agilizar aqui esse desenho. Temos o condutor Bzão, fazer ele viradinho para cá. Só que ele não foi carregado, ele permanece neutro. E a brincadeira vai ser justamente, né, conectar os dois condutores. Ele também não fala que é do mesmo tamanho, tá? Ele não fala nem o formato e nem o tamanho. Vou simplificar aqui como sendo formatos esféricos e tendo o mesmo tamanho, né, mas pode ser qualquer outra relação. Então, em seguida, o condutor Bzão é posto em contato com o condutor Azão, permitindo que a carga elétrica do condutor Azão seja compartilhada com o condutor Bzão. Então, ele já deu uma dica aqui importante, né? Você vai colocar em contato, ó, é posto em contato o B e o A, de forma que a carga elétrica do condutor Azão é compartilhada, uma parte dela acaba passando, então, para o condutor Bzão. Sobre esse experimento, é correto afirmar que... Bom, vamos desenhar aqui, ó. Como é que eu posso fazer o contato? Eu posso literalmente encostar um condutor no outro, né? Então, eu trago aqui, ó, a esferinha B, encosto no condutor Azão, certo? Ou eu simplesmente coloco um fio condutor. Posso só conectar através de um fio condutor, resistência desprezível. Eu vou ligar a esfera Azão com a esfera Bzão. Vou dizer então que vão passar cargas positivas de uma esfera para outra, até acontecer o que, pessoal? Quando que acaba de ter esse fluxo de cargas elétricas? Obviamente, quando atingimos o tal do equilíbrio eletrostático. Então, em algum momento, né? Em algum momento, os dois carinhas vão atingir o mesmo potencial elétrico. E ao atingir o mesmo potencial, aí acaba essa troca de carga. Cada um fica com a sua própria carga. Vou chamar de QA', QB'. E tá tudo equilibrado, tá tudo numa boa, tá tudo tranquilo. Eu posso agora cortar esse fio, separar os dois e eu fico com os dois corpos eletrizados por contato, né? Acabou de acontecer então uma eletrização por contato. E lembra que as cargas finais não são obrigatoriamente iguais. Ele não falou em nenhum momento que esses condutores são idênticos, tá? Eles não têm obrigatoriamente o mesmo tamanho. O que eu posso afirmar nessa condição aqui, ó, não sei afirmar sobre as cargas, mas eu posso afirmar que o potencial de A é igual ao potencial de B. E não havendo uma DDP, não havendo uma diferença de potencial, não vai passar corrente nem do A nem para o B, nem do B para o A. E claro, uma informação importante, a gente sabe que não são as cargas positivas que se movem. Quando eu faço essa setinha daqui, ó, quando eu coloco essa carga positiva se movendo da esquerda para a direita, na verdade é o condutor Bzão que está cedendo alguns elétrons para o corpo Azão. Então são cargas negativas que se movem de B para A, e não cargas positivas que se movem de A para B. Mas, matematicamente falando, é a mesma coisa. A gente pode falar de uma corrente convencional, que seria o movimento de cargas positivas, né, do corpo A para o corpo B. Enfim, vamos procurar agora o nosso gabarito, né? Letra A. A carga em A aumenta enquanto a carga de B diminui. Poxa, já começou totalmente errado, né? O A vai perder cargas elétricas que vão para o B. Então, o B acaba aumentando sua carga elétrica, enquanto o A vai diminuindo sua carga elétrica. Então, já elimina aqui a primeira alternativa. Letra B. A carga total foi redistribuída entre A e B, de forma que o potencial elétrico em A ficasse maior que o potencial de B. Não, ele já era maior, porque ele já estava carregado, né? E aí depois ele vai se igualar. Não faz sentido dizer que ele fica maior. Caso contrário, não estaríamos no equilíbrio eletrostático. Letra B também já manda embora. Letra C. A carga foi redistribuída entre os condutores A e B até que atingissem o mesmo potencial elétrico, com a carga total do sistema sendo conservada. Tá aqui nosso gabarito. Então a gente está falando sobre equilíbrio eletrostático. É uma questão de eletrostática, né? Mais especificamente sobre equilíbrio eletrostático. E também lembrando do princípio de conservação da carga elétrica. Então não sei quanto de carga cada um deles tem. Não sei qual que é a carga QA',
e nem a carga Q'. Só que eu sei que a carga elétrica antes tem que ser igual à carga elétrica do sistema depois. Ou seja, eu sei que se eu somar a carga Q' com a carga Q', isso tem que ser a carga que só o condutor A tinha inicialmente, até porque o B estava neutro, né? Ele não tinha carga nenhuma, então não tenho que você somar aqui inicialmente para o condutor Bzão. Vamos só ler a última para ter certeza que está errada, né? Letra D. A quantidade de cargas nos condutores ao final do processo é sempre a mesma, independentemente do volume e do material de que são feitos os condutores. Bom, o fato dele reafirmar que são condutores ficou um pouco esquisito, né? Porque vai sim depender do material, mas no sentido de que ele precisa ser condutor. Então ele já está satisfazendo essa condição no final da afirmativa. Aí tudo bem. Mas ainda assim está errado porque ele fala que é independente do volume, sendo que depende sim do tamanho do corpo. No final, quem tem maior carga é o corpo de maior tamanho. Então, se você tem ali duas esferas, o de maior raio termina com maior quantidade de carga. Ah, prof, mas e o equilíbrio? Essa é a condição de equilíbrio. O equilíbrio não é ter a mesma carga. O equilíbrio é ter os mesmos potenciais. Isso não significa que os dois ficam com a mesma carga elétrica, tá? Então só é verdade isso se eles tivessem o mesmo tamanho. Mas a carga final depende sim do tamanho. Então elimina aqui a letra D, gabarito letra C. Questão 41. Em uma aula prática de física, o professor propõe aos alunos uma forma de estimar o diâmetro do Sol. A atividade consiste em fazer um pequeno furo em uma cartolina para projetar a imagem do Sol em uma superfície plana, sendo Dzinho o diâmetro da imagem projetada do Sol e Hzinho a distância entre a cartolina e a superfície de projeção. Desprezando o movimento relativo entre o Sol e a Terra e considerando que a luz se propagou em linha reta, olha aqui a dica. Obviamente é uma questão de ótica geométrica. A luz se propagar em linha reta é uma questão de ótica geométrica. Em linha reta, em toda a sua trajetória, é correto afirmar que o diâmetro do Sol, em função desses carinhas, é aproximadamente igual a quanto? Sendo que esse Hzão, né, esse H maiúsculo, seria a distância entre o Sol e a cartolina. Bom, se você pegou a ideia, a gente vai basicamente construir uma câmara escura para projetar uma imagem real do Sol que está a não sei quantos quilômetros de distância. É claro que o meu desenho vai ficar fora de proporção, gente. Não tem como desenhar em proporção uma cartolina aqui na superfície da Terra até chegar no Sol. O Sol está muito longe, está muito, muito longe mesmo. Então, eu vou fazer um desenho bem fora de escala, tá? Mas só para a gente poder montar a ótica geométrica por trás dessa questão, né? A geometria por trás da ótica geométrica. Bom, aqui o meu Sol vai ser redondinho. Aqui está a minha cartolina. Fazer uma coisa meio 3D. Claro que não vai ficar perfeito, né? Mas vale a tentativa, ó. Aqui é a cartolina. Aqui está mais ou menos o chão, né? Digamos assim, ó. A terra, né? E tem um furinho bem aqui, ó. Ó o furinho. Vou até escrever, ó. Cartolina. E lá em cima, Sol. Ok. Então o que está acontecendo é, esse furo que a gente faz na cartolina, ele é tão pequenininho, mas tão pequenininho, tão pequituchinho, que só vai passar um raio de luz que vem de cada ponto do Sol. Para cada um ponto do Sol, só vai ter um raio de luz que consegue passar pela cartolina. E para construir a imagem desse Sol, né, para construir a imagem real que a gente vai projetar desse Sol, você pode pegar, por exemplo, esse pontinho da esquerda, aqui do Sol, e esse pontinho da direita. Não é bem um ponto, né, porque não é uma extremidade, mas você vai escolher ali como se fosse uma borda da esquerda e uma borda da direita, né? Uma borda ali entre aspas. Então o que acontece? Desse cantinho da esquerda, vai ter um raio de luz que passa por aqui, ó, na cartolina, passa bem pelo furinho e atinge o solo nesse ponto. Então esse raio de luz ele viajou, né, vários e vários quilômetros pelo espaço, chegou na Terra, passou bem por esse furinho da cartolina. E ao mesmo tempo, aqui do outro lado,
a mesma coisa acontece. Tem um raio de luz que viajou quilômetros e quilômetros, passou pelo furinho da cartolina e atingiu esse ponto aqui do solo. Claro que, mais uma vez, né, na prática, a imagem vai ser bem pequenininha. A imagem não vai ser gigantesca, igual eu estou fazendo aqui, porque meu desenho está bem fora de escala. Mas agora você vai colocar a imagem do Sol bem aqui embaixo. Você tem uma imagem. Como eu estou tentando fazer uma coisa meio 3D, né, vai ficar uma circunferência. Só que aqui ela está com uma certa profundidade para dentro da folha. E é isso que vai te permitir calcular o diâmetro do Sol. É só você reparar numa semelhança de triângulos. Deixa eu desenhar aqui também, ó, só para ficar bonitinho. Só aquele desenhozinho clássico, né, do Sol. Como se tivesse aqui uma espécie de coroa, né, ao redor do Sol. Então, se lá em cima nós temos o Sol de verdade, o objeto Sol, aqui na Terra, você vai ver uma bolinha bem pequenininha, né, uma bolinha brilhante. E você pode afirmar que isso é a imagem real do Sol. Uma imagem projetada devido àquele orifício na cartolina. Imagem projetada. Vou colocar aqui entre parênteses, né? Imagem real. Perfeito. Mas vamos para o que interessa. Agora que a gente já teve a visualização, né? O que está acontecendo, por que nós vamos conseguir calcular o diâmetro do Sol. Agora é só ir para a parte matemática mesmo. Vocês conseguem enxergar dois triângulos aqui nessa brincadeira, e são dois triângulos semelhantes, até porque esses raios de luz viajaram em linha reta. Isso garante que esse ângulo aqui seja igual a esse ângulo aqui, ó. Se eu disser que esse ângulo aqui, por exemplo, vale θ, então aqui embaixo temos também esse mesmíssimo ângulo θ. E eu posso fazer, então, base sobre altura é igual a base sobre altura. Quem que é a base, quem que é a altura de cada triângulo? Aqui eu vou ter, ó, a altura do triângulo grandãozão, como sendo aquele H maiúsculo que a questão fala, e a base dele, né, a base do triângulo, seria o diâmetro dzão do Sol. E aqui no solo, a gente vai ter uma altura piquituchinha, que ele chamou ali de Hzinho, certo? E a imagem projetada aqui embaixo, vai ter um diâmetro dzinho. Deixa eu só tirar aqui essa imagem projetada para colocar o desenho, né, exatamente embaixo onde eu quero. Então, simbora, monta aí a semelhança de triângulo da forma como você acha melhor, né, da forma que você aprendeu aí na quinta série. Eu vou escrever que dzão está para H, então base sobre altura, é igual a dzinho sobre Hzinho, base sobre altura. O Hzão vai passar multiplicando. Então, o diâmetro dzão do nosso Sol é igual a d vezes Hzão sobre Hzinho. Então, no final, a parte matemática foi muito simples, né? Matematicamente é uma questão bem tranquila. O maior problema, claro, era você entender que era para fazer isso. Era você perceber que se trata de uma questão de ótica geométrica, que é tipo uma câmara escura. É uma câmara escura, né, basicamente. Você tem que ver ali uma semelhança de triângulo entre o objeto Sol e a imagem Sol que é projetada no solo. Cadê o nosso gabarito, então? Dzinho vezes Hzão sobre Hzinho, gabarito letra A. Então vamos lá, questão 42. Durante um teste em uma pista retilínea, o engenheiro de testes avalia o desempenho do novo carro esportivo Audi SR. O meu que está ali na garagem, tá, inclusive. Este carro acelera do repouso até 100 km por hora. Então temos aqui a velocidade inicial e a velocidade final, certo? E pelo menos ele já converte para você em metros por segundo. É o mínimo que ele fez, né? Ele pelo menos teve essa bondade no coração, porque de resto vai ser terrível. Com uma aceleração constante de 9 metros por segundo ao quadrado. E em seguida, de 100 km por hora a 200 por hora. Ele coloca já o 200 aqui em metros por segundo, né? Com aceleração também constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Prontinho. São valores reais, tá, gente? Eu testei ele outro dia, realmente o Audi SR tá com essa potência toda. Com base nesses dados, pode-se afirmar corretamente que a velocidade média do Audi, olha a pergunta, hein, capciosa, velocidade média do Audi SR durante o teste de aceleração, partindo do repouso até atingir
a velocidade final de 200 km por hora é de aproximadamente igual a quanto? Bom, vamos desenhar primeiro, né? Vamos desenhar o que está acontecendo aqui. Vou fazer aqui a nossa pista retilínea para facilitar, né? Mas também ele fala no texto, né? Ele já começa falando que é uma pista retilínea. Vou colocar aqui o carrinho. Não precisa ser um desenho super caprichado, né? Faz aqui de qualquer jeito, só para não perder muito tempo. Eu até recomendo que você faça só uma bolinha, tá? Eu ainda tenho tempo aqui suficiente para fazer um carro. Mas no dia da prova, vai fazer um carro? Pronto. Esse aqui é seu carro, tá? O que importa é você ser ágil para resolver a questão. Aí ele começou parado. Velocidade aqui de 0 metros por segundo. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele acelera até os 100 km por hora. Que eu já vou deixar em metros por segundo, tá? 27,8 metros por segundo. E depois ele muda a aceleração. E esse é o grande problema da questão, gente. Se ele estivesse acelerando sempre com a mesma intensidade, se a aceleração dele fosse constante, seria uma questão tranquila, razoável, nada demais. O problema é que ele muda a aceleração. Então você tem que separar o problema em duas etapas. Tudo tem que ser feito duas vezes. Não dá para você olhar direto da velocidade 0 até o 55,6, porque você não sabe qual seria a aceleração média de todo o percurso. Você não sabe qual foi a aceleração. Ah, prof, eu fiz uma média entre 9 e 5. Não é assim que funciona não, tá? Você tem que separar o problema em primeiro trecho acelerado. Então aqui tivemos uma aceleração e um certo deslocamento, vou chamar de delta S1, e um segundo trecho também acelerado, só que com outro valor de aceleração. Então aqui temos um delta S2. E agora sim eu vou pensar, e a velocidade média? Como fazer a velocidade média? Bom, talvez algum espertinho tenha pensado assim, ó. Ah, prof, eu aprendi que a velocidade média no MOVE, no movimento uniformemente variado, é só fazer uma média aritmética entre a velocidade inicial e a velocidade final. Aí ficaria bem fácil, né? 0 mais 55,6 dividido por 2. Pronto, matei a questão, né? Depois só converter para quilômetros por hora. Pessoal, errado. Isso realmente é verdade, tá? Essa fórmula realmente é verdadeira. Ela é uma fórmula que pode ser usada no MOVE. Só que aqui, mais uma vez, não foi um único MOVE. Isso aqui foram dois moves diferentes, com acelerações diferentes. Então, eu não posso pegar a primeira e fazer direto com a última e falar que isso foi a velocidade média, tá? Eu só poderia fazer entre 0 e o 27,8, aí sim daria certo, ou do 27,8 até o 55,6, aí também daria certo. Mas ele quer de todo o percurso, ele quer desde o repouso até atingir essa velocidade final. Então, fazer assim direto para uma média não vai resolver. Ah, prof, e agora? Ué, vai para a definição, vai para o básico. Muitas vezes é o arroz com feijão que resolve, né? Então, o que você sabe sobre velocidade escalar média? Como você aprendeu a primeira vez a calcular velocidade escalar média? A gente sempre diz que a velocidade média é a razão entre o deslocamento, delta S, e o respectivo intervalo de tempo. E aqui começa a ficar muito chato, porque a gente não tem nem o deslocamento e nem o tempo. A gente não tem nenhum, nem o outro. A gente tem que calcular tudo, e são para dois movimentos. Então, para cada um deles, vou ter que descobrir a distância e o tempo, sendo que são movimentos variados, não são movimentos uniformes. Então, simbora, arregaça a manga, sem preguiça, tá? Eu vou usar a calculadora aqui em alguns momentos, só pra gente não ficar uma hora só em uma questão. Mas essa, com certeza, foi uma das mais chatinhas dessa prova. Primeira coisa, vamos pensar nos tempos, porque acho que é mais fácil, tá? Professor, como calcular o tempo, né? Como descobrir o tempo daqui pra cá, por exemplo? Vou chamar aqui de tempo T1, pode ser? Quanto vale esse tempo T1? Pô, a gente tem a aceleração, né? A gente tem a aceleração. E eu tenho as velocidades. Então, eu posso usar aquela equação horária da velocidade. A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Então, para você que não conhecia, muito prazer, essa é a função horária da velocidade. Ele termina com 27,8. A inicial era de 0. A aceleração vale 9. E esse tempo agora eu vou descobrir. É só passar o 9 dividindo,
fica 27,8 dividido por 9. Isso é igual ao tempo T1, certo? E agora eu começo a ser esperto, vamos aproximar. Poxa, 27 com 9 dá 3, certo? Se fosse 27,9, perceba, se fosse 27,9 sobre 9, daria exatamente 3,1. Como é 27,8, eu vou falar que é praticamente 3,1. É muito próximo de 3,1 segundos. Espero que vocês concordem com essa aproximação, porque a gente não pode ficar o dia inteiro só numa questão, você tem que ser esperto e começar a fazer essas pequenas aproximações. Então já temos aqui, ó, uma parte de uma parte da resposta. Porque agora eu tenho que saber quanto vale o tempo no segundo trecho. E para isso eu vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? A ideia é basicamente a mesma. Copiar e colar. Só que as velocidades serão diferentes e a aceleração também, né? Então a velocidade final agora é de 55,6. A inicial é de 27,8. A aceleração é de 5. E o tempo agora eu vou chamar de tempo T2, né? E aí, quanto vale esse tempo T2 dessa posição até essa posição? Vou passar subtraindo 27,8. Ó, 55 menos 27,8 vai dar 27,8. Não sei se vocês perceberam, mas 55,6 é o dobro de 27,8. Até porque 200 km por hora é o dobro de 100 km por hora. Então, na hora de passar subtraindo, vai sobrar exatamente 27,8, que é igual a 5 vezes T2. Esse 5 já vai passar dividindo. Vamos agilizar essa divisão também? Já vou colocar aqui, ó, o 5 dividindo e apagar ele aqui da multiplicação, pode ser? Então fica 27,8 dividido por 5. Quanto é que vai dar essa brincadeira? Lembra que dividir por 5 é só dividir por 10, depois dobrar. Então ficaria 2,78. Dobrando isso, fica 5,56. Então o tempo T2 é igual a 5,56 segundos. Ok, agora eu já consigo fazer o denominador daquela nossa conta. Deixa eu separar aqui bonitinho, ó. Com o tempo T1 e o tempo T2. Já posso falar que o tempo total da viagem é quanto, pessoal? Soma aí, vai os dois valores. Quanto tempo levou desde o início até o final? Poxa, 5 com 3 dá 8, né? Vai ficar então 8,66. Não é isso? 8,66. Se eu errar, por favor, me avisem. Então, voltando aqui para o cálculo principal, a velocidade média do percurso todo vai ficar aqui embaixo, ó, 3,1 mais 5,56. Então, a velocidade média é igual a alguma coisa sobre 8,66. Deixa eu até subir um pouquinho essa conta, né? Porque daqui a pouco vou precisar de mais espaço. Bom, primeira parte foi, né? Acho que já foi 50% da questão. Só que vem a parte ainda mais chatinha. Até aqui já seria uma questão difícil. Aí fica uma questão muito chata, porque o deslocamento também tem que ser calculado. E para fazer essa conta vai ser difícil por qualquer caminho. Eu juro que eu já tentei, né? Eu já vi as questões antes, tentei por vários caminhos, todos eles vai ser chato em algum momento. Então vamos lá, como calcular esses deltas S, né? Esses deslocamentos, delta S1 e delta S2. Você pode pensar, por exemplo, em Torricelli. Você tem a velocidade inicial, a velocidade final, a aceleração e joga ele no Torricelli, não vai nem precisar, por exemplo, do intervalo de tempo, certo? Porém, vai ter que aparecer umas velocidades ao quadrado, e não sei vocês, mas 27,8 ao quadrado não me é muito interessante, né? Não parece muito interessante. 55,6 ao quadrado também não vai ser algo muito fácil. Então, ao invés de usar Torricelli, eu vou para um caminho um pouco diferente, tá? Eu vou usar... eu também não vou usar a função horária do espaço, por quê? Porque na função horária, S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Também vai ter que aparecer um t ao quadrado aqui, ó. Aí 5,56 ao quadrado, 3,1 ao quadrado. Sem contar que no segundo trecho, a velocidade inicial é 27,8 vezes o tempo de 5,56. Enfim, dá certo, mas também não vai ser uma conta muito legal, não. Eu acho que o menos pior seria usar aquela lógica de velocidade escalar média, contando que seria a média entre o inicial e o final. Ou seja, o deslocamento delta S1 seria a velocidade escalar média desse primeiro trecho,
Vou chamar assim, ó, VM1 e o tempo desse primeiro trecho. Então perceba, essa velocidade média não é a mesma coisa que essa que eu estou fazendo. Tá? São coisas diferentes, pelo amor de Deus. A da esquerda é de toda a viagem. E essa que eu escrevi agora é só da primeira viagem. E o fato de ser só da primeira viagem, eu posso fazer como sendo a média aritmética entre a velocidade inicial e a velocidade final. Vai ficar assim, ó. Delta S1 é igual a média aritmética, fica 0 mais 27,8 dividido por 2 e o tempo de 3,1. Aqui acho que nem vai precisar de calculadora, né? Aqui realmente dá pra fazer tranquilo. Primeiro 27,8 sobre 2. Isso vai dar quanto, hein? Isso fica 13,9. Correto? 13,9. Uma velocidade média, 27,8 é isso, né? 13,9. Aí 13,9 vezes 3,1. Faz aqui uma multiplicação, né? No cantinho da folha. 1 com 9 dá 9, dá 3 dá 1. 3 com 9, 27. 7 sobe 2. 3 com 3 dá 9. 11 sobe 1. 3 com 1 dá 1. 4. Fica 9, 1, 3, 4. É uns 43, né? Uns 43, aproximadamente 43,1. Então esse delta S1, ó, esse primeiro deslocamento, é de 43,1 metros. Perfeito, tranquilo, tudo bem até aqui? Aí vem a segunda parte, né, desse mesmo cálculo. Então a gente vai ter que repetir isso aqui, porém, no segundo trecho de aceleração. Aí já vai ficar um pouquinho mais chato, mas vamos lá. Tenha fé, né? Tem que ter fé. Deixa eu só separar bonitinho. Segundo trecho, delta S2 é a velocidade média 2 vezes o tempo 2. Então, delta S2. E qual que é a média aritmética aqui no segundo trecho? Pega o inicial, 27,8. O final, 55,6. Divide por 2. Tudo isso vezes o tempo de 5,56 segundos. Minha cabeça está até quase que na frente, né? Deixa eu só arrastar um pouco para o lado, para não ter problema de eu atrapalhar a conta. Bom, agora, realmente, né, não estou com paciência para fazer isso. Felizmente não estou mais na prova, né? Nós estamos aqui no dia do vestibular de fato, eu posso me dar o luxo de pegar uma calculadora. Quem reclamar não será mais bem-vindo na live. Então, mais 55,6 divide por 2. Ó, a velocidade média fica 41,7, né? E multiplica pelo tempo, que é 5,56. Isso vai dar mais ou menos 231,8, 9, né? Mais ou menos 0,9. Então, delta S2, ó, é igual a 231,9 metros. E o cara que fez essa questão, não sei se ele fez na maldade, né? Ou se ele fez sem querer querendo. Porque às vezes a gente vai preparar uma prova e sai fazendo as contas tudo na calculadora e nem percebe, né? Então tem muito professor que vai fazer questão, até de simulado, etc. Aí ele vai usar a calculadora e não pensa que o aluno, no dia da prova, não tem calculadora. Tudo bem que às vezes é importante, né? O aluno treinar. O Enem faz muito isso. O Enem coloca às vezes uns valores que são chatinhos, mas dá pra fazer. Não é nada surreal, nada impossível, né? Só que outros vestibulares nem sempre pensam nisso. Aqui em Brasília, por exemplo, temos a UNB, né? A UNB também não tá nem aí pro aluno. A UNB, eles fazem as contas tudo com calculadora e esquecem que já tem alguns anos que não distribui mais calculadora, né? A UNB não fornece mais calculadora. Antigamente tinha, mas hoje não tem mais. E a UNB continua pegando pesadíssimo nas contas sem ter calculadora disponível. Enfim, né? Não tem muito o que fazer a não ser reclamar. Voltando para a questão, pessoal, agora qual é o deslocamento total? Só somar, igual a gente fez com os tempos. Então, no primeiro deslocamento, temos 43,1. No segundo, temos 231,9. Somando, quanto é que vai dar? 231,9 fica 232 com 43. 274. 274. É isso, né? 274.
274, redondinho, inclusive, né? 274, redondinho. Então você vê que o 01 com 09 vai somar 1 inteiro, né? E fica 232 com 43, né? Não, 275, perdão, né? 275. Vou corrigir aqui, 275. Perfeito, 275 sobre 8,66. E para piorar, ainda não acabou, porque a gente está fazendo tudo em metros por segundo, sendo que nas alternativas temos ali quilômetros por hora. Então, putz, além de tudo isso, além de ter que fazer essa divisão, né, sobre 8, eu já vou ter que multiplicar aqui por 3,6. Vocês lembram disso, né? Acho que vocês devem saber disso. Para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, tem que multiplicar por 3,6. Então, mais uma vez, vou usar aqui a calculadora. Tenho licença poética para isso. Vai ficar 275 vezes 3,6. E aí divide por 8,66. Perfeito, perfeito. Ficou aqui aproximadamente 114 km por hora. Essa seria então a velocidade média de toda a nossa viagem. Como ele falou, um valor aproximado, né? O mais próximo de 114, obviamente, vai ser a letra B de bola, 115 km por hora. Então, eu recomendo assim que em outro momento, né, quando vocês estiverem com um pouco mais de tempo, tenta abrir essas contas aqui sem calculadora, tá? Eu tô fazendo mais uma vez porque a gente tá em live, eu não quero ficar aqui até 10 da noite, né? Mas quando você tiver um tempinho aí tranquilo, tenta fazer essas contas na mão. É meio chato, não tem necessidade, só que, né, se a UES, pelo visto, gosta de fazer isso, é bom vocês terem essa prática de matemática rápida. Então, gabarito final, letra B de bola. Questão 43. Em um seminário de física, um professor apresentou aos alunos o conceito de transformações cíclicas em sistemas termodinâmicos. Ele explicou que, em uma transformação cíclica, um sistema retorna ao seu estado inicial, definido em termos das variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, após passar por uma série de processos termodinâmicos. Já vamos até desenhar aqui um processo cíclico qualquer. Temos um gráfico bem comum, né, bem famoso na termodinâmica, que é o gráfico de pressão por volume, diagrama PV. Pode ser também de volume por temperatura, pressão por temperatura, volume por pressão, tanto faz, desde que você faça um ciclo termodinâmico. Ou seja, o nosso gás ele vai sair aqui de um certo estado inicial, ele realiza algumas transformações termodinâmicas, podem ser isobáricas, isocóricas, isotérmicas, adiabáticas, né? Tanto faz aí o que você quiser pensar. E depois desses processos ele acaba voltando para o mesmo estado inicial. Então ele vai aqui no sentido horário, por exemplo, né? De A para B, de B para C, de C para D, mas acaba voltando aqui para o estado A, por exemplo, né? Então isso seria um processo cíclico, um ciclo termodinâmico no diagrama de pressão por volume. Voltando para o texto. Na sequência, o professor propôs um problema teórico envolvendo um motor térmico ideal operando em ciclos, no qual o sistema realiza trabalhos sobre o ambiente e troca calor com 2 reservatórios térmicos, sendo um quente e o outro frio, com temperaturas T1 e T2 respectivamente. Com base no entendimento das transformações cíclicas e das leis da termodinâmica, assinale a afirmação verdadeira em relação ao funcionamento desse motor térmico ideal. Então vamos lá, termodinâmica, nível hard, né? Tem que ter um bom conhecimento sobre máquinas térmicas e ciclos termodinâmicos. Letra A. O trabalho total realizado pelo motor em um ciclo é igual à soma dos módulos das quantidades de calor absorvido e rejeitado pelas fontes quente e fria. Bom, o erro dessa primeira alternativa está aqui quando ele fala soma dos módulos. Vamos entender o porquê? Se a gente olhar para esse ciclo e aplicar em todo o ciclo a chamada primeira lei da termodinâmica, olha só o que vai aparecer. A variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho. E isso pensando em todo o ciclo. Vou até escrever aqui, ó, para não ter dúvida, para não ter erro, que tanto a variação de energia quanto o calor, quanto o trabalho, seria para todo o ciclo termodinâmico.
calor do ciclo, trabalho do ciclo e assim por diante. O problema é que a variação de energia vai ser zero. Já vou começar zerando esse cara daqui, ó. Até porque seria o quê? Esse ΔU. ΔU seria a energia do estado A menos a energia do estado A. Ué, final menos inicial, sendo que os dois são iguais. Sendo que ele termina no mesmo estado que ele começou. Isso certamente é igual a zero. Não resta dúvida nenhuma, certo? Logo, eu posso passar o trabalho ali somando, né? E falar que o trabalho do ciclo é igual ao calor no ciclo. Só que esse calor, ao longo de todo o ciclo, uma parte dele é absorvido na fonte quente e outra parte é cedido na fonte fria. Então, vou abrir esse calor do ciclo da seguinte forma. O trabalho do ciclo é igual ao calor absorvido mais o calor perdido. Perdido aonde? Na fonte fria, né? Ele perde calor em algum momento em uma temperatura fria. Calor absorvido e calor perdido. Vou até abreviar aqui com perde, né? Para ficar um pouco mais simples. E o que acontece agora é o seguinte. Esse calor perdido, por uma questão de convenção de sinais, ele é negativo. Tá? Esse calor perdido, ele é um calor negativo. Enquanto o calor absorvido, ele vai ter um valor positivo. Quando o gás ganha calor, é positivo. Quando ele perde, é negativo. E aí, para não acabar errando, né, porque esqueceu de colocar o negativo aqui nesse carinha, o que todos os professores basicamente fazem, e eu também, né, eu coloco assim, ó, coloco que o trabalho do ciclo é igual ao calor absorvido menos o módulo do calor perdido. Ou seja, a diferença do que ele absorve e do que ele perde, que é de fato o que foi transformado em trabalho útil, trabalho total do ciclo, né? Inclusive a gente fala que é igual à área interna desse gráfico. Essa área daqui de dentro, ó, o trabalho total é igual ao valor dessa área. E esse trabalho que corresponde a essa área completa seria a diferença entre o que ele absorve e o que ele perde. Então o erro da primeira alternativa é dizer que seria a soma dos módulos do calor absorvido e rejeitado, tá? Não é a soma dos módulos, é a diferença entre esses módulos. Então, letra A já elimina. Claro, uma forma talvez bem mais simples de você enxergar isso aqui, e perceber que de fato a letra A está errada, é você pensar naquele sistema mais básico, né? Aquela representação mais simples, apenas do fluxo de energias em uma máquina térmica. A gente costuma escrever assim, ó. Temos aqui essa bolinha para representar a máquina térmica. Aqui é a fonte quente, que ele chama de temperatura T1, certo? Aqui é a fonte fria, que ele chama de temperatura T2. E o que está acontecendo a cada ciclo, basicamente, é o seguinte, ó. Ele está pegando calor da fonte quente. Ele absorve calor da fonte quente. Uma parte desse calor é convertida em trabalho útil. Porém, uma outra parte desse calor é apenas rejeitada para a fonte fria. Então, se você olhar para as setinhas, né, você percebe que esse trabalho do ciclo é a diferença entre o calor absorvido e o calor perdido. Então, você pode, tanto por uma análise mais matemática, né, friamente matemática ali da primeira lei da termodinâmica, ou você pode fazer uma análise um pouco mais visual através desse fluxo de energias em uma máquina térmica qualquer, uma máquina térmica genérica, né? Toda máquina térmica, genérico, tá? Toda máquina térmica tem esse mesmo fluxo de energias, tá? Absorve calor, realiza trabalho com uma parte dessa energia e perde o restante para a fonte fria. Vou até fazer aqui vermelhinho e azulzinho, né, para remeter ao frio e ao quente. Ok, vamos para a próxima. Já dei muitos argumentos só para explicar a letra A, certo? Letra B. O rendimento do motor térmico é 100% quando o motor realiza um processo cíclico por meio de um ciclo de Carnot. Essa é a pegadinha clássica, gente. Não caiam nessa pegadinha. Todo vestibular já cobrou, vai cobrar essa pegadinha sempre, tá? Por quê, prof? Porque 100% não existe
100% é motor perfeito. E isso estaria violando as leis da termodinâmica. Então nenhum motor, nem no mundo das ideias, pode ter um rendimento perfeito, um rendimento de 100%. Ah, prof, mas eu ouvi dizer que o ciclo de Carnot ele é ideal. Isso é verdade. Ciclo de Carnot é ideal, mas não perfeito. São coisas diferentes. O que significa dizer que Carnot é o ciclo ideal? Quer dizer que ele tem um melhor rendimento possível. Ele tem um melhor rendimento em comparação com qualquer outra máquina térmica. Isso não quer dizer que o rendimento dele é de 100%. Nem mesmo o ciclo de Carnot terá rendimento de 100%. Então eu gosto até de brincar, né, falando que eu sou um marido ideal. Para minha esposa, poxa, eu sou um marido ideal. Faço tudo que está ao meu alcance, né? Eu faço de tudo para ser um excelente marido, o melhor marido que ela pode ter. Mas eu sou perfeito? Sou, né? Eu tenho minhas falhas, né? Eu sou um ser humano, então ninguém pode ser perfeito, né? Estaria violando ali as regras, as leis do universo. Beleza? Letra C. O rendimento do motor térmico ideal pode ser calculado em termos das temperaturas T1 e T2. Perfeito, agora sim, esse é o nosso gabarito. Ele está falando ali do ciclo de Carnot, né? Então, quando ele fala o rendimento do motor térmico ideal, ó, esse ideal aqui é justamente o ciclo de Carnot. E se você não se lembra disso, pro ciclo de Carnot, o rendimento é dado por 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Então, se fosse o ciclo de Carnot, você pode sim calcular o rendimento tendo apenas as temperaturas. Vamos só ler a última para ter certeza que está errada. Letra D. Em toda transformação cíclica, o trabalho realizado ao final de cada ciclo é nulo, uma vez que o sistema retorna ao seu volume inicial. Errado. Tem sim trabalho, tá? Tem sim trabalho. Ah, prof, mas como ele volta para o volume inicial, o ΔV vai ser 0. E se o ΔV vale 0, quer dizer que não teve trabalho. Pessoal, cuidado. ΔV ser igual a 0 não significa que não variou o volume. Então, teve sim ao longo do ciclo, com certeza tem variação de volume. Então, tem sim trabalho. O ΔV do início para o final não significa dizer que o volume foi constante, tá? Então, só não teria trabalho se o volume ficasse constante o tempo todo. Aí nem daria para falar que é um ciclo termodinâmico, né? Não faria o menor sentido dizer que o volume ficar constante é um ciclo termodinâmico. Então, realmente não faz sentido nenhum, tá? Não tem o menor cabimento dizer que nesse ciclo termodinâmico o trabalho foi 0, né? Totalmente errado. Então, de fato, gabarito, letra C. Questão 44. Como uma proposta desafio, um professor fornece aos seus alunos 2 capacitores cerâmicos de capacitâncias X e Y desconhecidas. Ok? Na impossibilidade de se utilizar um capacímetro, que seria um medidor de capacitância, né? As únicas informações conhecidas pelos alunos são as capacitâncias máximas e mínimas, medidas em picofarads, que podem ser obtidas a partir das combinações entre X e Y. Sabendo que o valor máximo e o mínimo para a capacitância combinada dos capacitores X e Y valem respectivamente 13 e 36 sobre 13, a razão entre a capacitância do capacitor de maior valor e a capacitância do capacitor de menor valor é igual a quanto? Então, resumindo o texto, né, basicamente, você tem 2 capacitores, não sabemos quais são suas capacitâncias, mas eu sei quais são as capacitâncias das associações, as capacitâncias equivalentes, né? Tanto o máximo quanto o mínimo. Bom, vamos lembrar o seguinte: como que você obtém uma capacitância maior? Como que você associa capacitores para obter uma capacitância equivalente maior? Toma cuidado para não falar que seriam capacitores em série. Errado. Resistências em série você soma, tudo bem. Mas para somar capacitâncias, você tem que associar capacitores em paralelo. Então vou deixar bem claro aqui o seguinte, ó. Numa associação em paralelo, se eu colocasse o capacitor X e Y em paralelo, a capacitância equivalente seria dada pela soma das
capacitâncias. E tem toda uma demonstração matemática, né, do porquê que fica assim, mas você pode só decorar que é o contrário do que acontece em resistência equivalente, tá? Então vou escrever assim, ó, capacitância equivalente seria a capacitância do X somada com a capacitância do Y. E eu sei que esse valor vai ser o máximo, porque eu estou somando. Poxa, se eu estou somando as duas capacitâncias, eu vou ter uma capacitância equivalente que é o maior valor possível. De acordo com o texto, vale 13. Então, 13 é igual a Cx mais Cy. Ok? Guarda essa informação no bolso, não tem muito o que ser feito aqui, certo? Vamos para o próximo, que seria capacitores em série. E assim como capacitores em paralelo você tem que somar, capacitores em série você tem que fazer aquela regra dos inversos, que seria para resistências em paralelo. Então é só você inverter o cálculo pensando no cálculo de resistência equivalente. Vai ficar aqui 1 sobre a capacitância equivalente, seria 1 sobre Cx mais 1 sobre Cy. Só que eu vou ser esperto e usar aqui um macete muito importante, tá? Um macete que muita gente conhece, inclusive. Quando você tem essa continha de 1 sobre tal coisa, é igual a 1 sobre Cx mais 1 sobre Cy, você pode já inverter e dizer que, na real, a capacitância equivalente é dada pelo produto dividido pela soma. Então fica, na verdade, Cx vezes Cy dividido por Cx mais Cy. É a famosa regra do produto pela soma. E assim como pode ser feito para resistores em paralelo, eu posso fazer para capacitores associados em série. E se você duvida disso aqui, pega aquela continha de antes, vai manipulando algebricamente até isolar a capacitância equivalente e você vai ver que realmente vai dar certo. E de acordo com o texto, isso aqui vai dar 36 dividido por 13. E agora a gente tem duas equações, duas incógnitas, é basicamente matemática, né? Temos que resolver um sisteminha de duas equações, sistema linear, para descobrir quanto vale o Cx e quanto vale o Cy. Porém, but contudo, todavia, no entanto, entretanto, tem uma grande sacada aqui. Tem um mega the jump of the cat, né? O the biggest jump of the all cats, né? Digamos assim. Quando você olha para a capacitância que eu fiz ali na direita, produto pela soma, a gente já sabe, eu acabei de fazer inclusive, né? A gente já sabe que a soma deles é 13. Se eu já sei que a soma vale 13, já vou trocar aqui embaixo, ó, produto Cx vezes Cy dividido pela soma, que é 13. Nossa, e já vai dar uma agilidade na conta como um todo enorme. Vai ficar bem mais fácil, né? Fica Cx vezes Cy dividido por 13. Então já dá até para cortar aqui, né? Corta. Vai ficar aqui 36. Vou fazer o contrário, né? Vou colocar aqui Cx vezes Cy é igual a 36. Se você não tivesse enxergado essa substituição, né? Que a soma dos dois vale 13, também vai dar certo, não tem problema. Só que vai dar um pouco mais de trabalho na matemática. Talvez você fique ali uns 5 minutos, né? Ou até mais, tentando resolver esse sisteminha. Agora, quando você enxerga que tem aqui a soma, né? E que a soma já vale 13, a gente já sabe disso, fica muito mais rápido. Tá, e agora, prof? Agora faz o que você achar melhor, né? Faz a substituição que na sua cabeça torne essa conta mais rápida. Deixa eu pensar. Eu vou isolar aqui na esquerda o Cx, por exemplo. Vou falar aqui 13 menos Cy é igual à capacitância do X. E agora eu vou pegar esse carinha, esse resultado, né, que eu acabei de obter, e substituir na segunda equação. Mas você podia ter feito diferente, tá? Realmente é mais pelo feeling de que tem que ser feito, né, para resolver isso aqui o mais rápido possível. Então vou trocar aqui no lugar do Cx. Vou continuar essa conta. Fazer aqui mesmo, né? Fica então 13 menos Cy vezes Cy, que é igual a 36. Vou jogar aqui para cima. Vai ficar 13 vezes Cy. Estou fazendo já a fatoração, né? O chuveirinho, little shower para os mais íntimos.
fica 13 vezes CY menos CY ao quadrado, que é igual a 36. Aí eu vou passar tudo para a direita, né, para ficar o zerinho aqui do lado esquerdo. Vai ficar 0, que é igual a CY ao quadrado, menos 13 vezes CY, mais 36. Aí pronto. Equaçãozinha de segundo grau. Você pode usar produto pela soma e produto, ou você pode usar Bhaskara. Eu, particularmente, prefiro Bhaskara. Nunca me dei bem com soma e produto. É uma espécie de trauma que eu tenho. Ah, professor, mas você é bom de física, você tinha que saber matemática. Não, isso não é verdade. Sou péssimo de fazer conta, erro direto, né? Vocês já perceberam isso? Então eu vou fazer aqui pelo meu Bhaskara, na humildade, tranquilinho. Mas se você já percebeu que é 4 e 9, né? Excelente. Parabéns aí que você já ganhou muito tempo. Então esse cara aqui vai ser o nosso B, certo? O 36 é o nosso C. E no caso, temos aqui o 1, né? O A que vale 1 no caso. Fazendo por Bhaskara, colocar o delta aqui primeiro. Fazer aqui de laranja, por exemplo. Nosso delta. Esse laranja aqui não tá bom não, né? Fazer um vermelhinho. Nosso delta é B quadrado menos 4AC. Fica então 13 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 36. Vai ficar então aqui o delta. 13 ao quadrado fica 169. 4 vezes 36. 4 com 36 dá 72, 144, né? Então aqui fica 144. Olha que beleza. Aí você já sabe que tá no caminho certo, né? Porque, poxa, dá cravadinho 25. Quando tem uma raiz exata assim, bate até a alegria, né? Você já fica até contente. Com certeza a resposta vai dar certo, ó. Cx é igual a menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. O B é de menos 13, então toma cuidado. Não vai esquecer ali que o B, na verdade, ele é negativo, né? Eu até não coloquei aqui, mas vocês sabem do porquê, né? Vocês sabem por que eu não botei o menos B ao quadrado, porque acaba que não faz diferença. Mas para ninguém falar que eu estou ensinando errado, né? Deixa eu deixar aqui bonitinho, né? Seria menos B ao quadrado. Tanto faz, né? Menos 13 ao quadrado vai ficar 169. Vai acabar ficando positivo porque está ao quadrado, ok? Então vou circular ali o menos também para não ter erro. Ó. É menos 13, que é o nosso Bzão. Então Cx vai ficar menos ou menos 13, mais ou menos raiz de 25, dividido por 2 vezes A. O A vale 1, então fica 2 vezes 1. Isso nos dá que Cx... Opa, é Cy, né? Perdão. O tempo todo a gente está fazendo Cy, não Cx, né? Mas no final vai dar o mesmo, tá? Vocês vão entender já já. Bom, vai ficar mais 13, mais ou menos 25. Isso vai dar quanto, pessoal? Se eu somar 13 com 25, vai dar 36. Não, 36 não, 38, né? 38. E 38 com 2 vai dar... Ué. Ah, não. É somar com 5, né? Viajei. Se eu somar 13 com 5, né? Raiz de 25, vai dar 18. 18 com 2 dá 9. Então isso aqui ou é igual a 9 picofarads, né? Mas se eu subtrair também dá certo. 13 com menos 5 vai ficar 8 e 8 com 2 dá 4. Então seria 9 ou 4 picofarads. São duas raízes, né? São duas respostas plausíveis, duas possíveis respostas para a capacitância CY. E é legal você parar para tentar entender, né? Caraca, por que deu duas respostas? Como é que eu vou saber qual que é a certa, qual que é a errada? Porque geralmente dá uma raiz positiva e uma raiz negativa. E a gente já entra no modo automático de falar que, não, a raiz negativa tem que ser desprezada porque a resposta não pode ser negativa. Mas e agora, hein? Cadê sua matemática agora, hein? Cadê sua física? Cadê seu Isaac Newton? E aí? É 9 ou é 4? Nenhum dos dois está negativo, os dois são possíveis. A resposta é, tanto faz. Quem é o X, quem é o Y, sou eu que mando, né? Por isso que no final ele perguntou assim, ó. Qual que é a razão entre o de maior valor e o de menor valor? Ele não está especificando que é o Cx sobre Cy ou Cy sobre Cx, porque ele não determinou quem é quem. Ele não falou quem que é quem.
Então você pode escolher qualquer um deles para ser o 9, o outro vira 4. Se eu quiser que o CY seja 4, então o CX vale 9, tanto faz. No final a razão vai ser 9 sobre 4, o maior sobre o menor. Então o gabarito aqui fica a letra A. E mais uma vez, nessa mesma prova, né, outra questão em que a parte mais difícil foi a parte matemática. Pessoal, a física mesmo, ela acabou aqui, ó, na segunda linha. Da segunda linha para depois foi só matemática. O que era importante mesmo da física era você lembrar das associações de capacitores. Depois foi só brincadeira ali de substituição. Perfeito? Questão 45. O efeito pop-up é observado quando uma esfera flutuante mantida presa abaixo da superfície da água é solta e desloca-se através do fluido saltando em direção ao ar. Você já deve ter passado por isso, né? Pega uma bola de vôlei, por exemplo, que não afunda na água, só que aí você força ela a afundar na água, né? Você empurra ela para debaixo da superfície da água e você solta. Na hora que você solta, ela é lançada para cima, né? Com uma velocidade altíssima. A altura atingida pela esfera ao ser lançada ao ar, ao contrário do que poderíamos imaginar, não aumenta com a sua profundidade no interior do fluido, mas dependerá de inúmeros fatores que afetam sua velocidade e trajetória. O estudo deste efeito pode melhorar a compreensão sobre a dinâmica de veículos subaquáticos, construção de estruturas flutuantes e a conversão de energia oriunda do movimento das marés. Em um experimento típico, onde a aceleração da gravidade local tem módulo Gzinho, uma esfera flutuante de densidade X, e que eu já vou começar a grifar as coisas pra gente não se perder, tá? Então a esfera, ela é feita de algum material, certo? Que tem uma densidade X. E de dimensões desprezíveis, é mantida a uma profundidade Hzinho, abaixo do nível, né? No interior da água, de densidade Y. E ele tá deixando bem claro que essa esfera é flutuante. Ele já colocou no texto, né? Esfera flutuante. Mas ele deixa isso ainda mais evidente quando fala que a densidade da esfera é menor do que a da água, né? Então, X, densidade da esfera, é menor que Y, que é a densidade da água. Se a esfera tem densidade menor, a tendência dela é flutuar. Ponto. E aí vem a parte importante, ó. Desprezando os efeitos de arraste no ar e no fluido, considerando apenas o regime vertical, a ausência de movimentação lateral, é correto afirmar que a altura Hzão atingida pela esfera acima da superfície livre do líquido é igual a quanto? Então o primeiro passo é entender o que está acontecendo. E para isso eu sempre gosto muito de desenhar. Então tá aqui, ó, a superfície da água. Você vai colocar a bolinha aqui embaixo, né, numa certa profundidade. Tá aqui a nossa bolinha. Na hora que você soltar essa bolinha, ela começa a subir. Ela vai subindo, subindo, subindo. Sai da água com uma certa velocidade e atinge ali uma certa altura máxima. Então deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui ela começou parada. Foi subindo até aqui. Aí na hora que saiu da água, vai chegar até uma certa altura final. Então vocês já concordam comigo que são dois movimentos diferentes, certo? Temos o movimento dentro da água e depois o movimento fora da água. Vamos separar a questão em duas etapas, pode ser? Primeira etapa dentro, segunda etapa fora. E é claro que quando ela está saindo aqui da água, ela tem uma certa velocidade vertical para cima. Bom, e aí? Como resolver a primeira parte, né? Como resolver esse movimento da bolinha dentro da água? Ela vai, obviamente, acelerar para cima, né? Ela tem uma certa aceleração aqui para cima. E ela tem que percorrer uma distância que, de acordo com o próprio texto, né, seria essa distância Hzinho. Ela está a uma certa profundidade que ele chama de Hzinho. Pessoal, se eu tenho aceleração e eu tenho deslocamento, na verdade eu tenho aceleração entre aspas, né? Mas se eu tenho aceleração e deslocamento, para achar essa velocidade aqui, ó, vou chamar ela de velocidade V2. Na verdade, vou chamar de V1, tá? Aqui vai ser o V0 igual a 0. Lá em cima vai ser V1. Para encontrar essa velocidade, eu preciso aplicar aqui as forças, né? Aplicar um estudo da dinâmica dessa esfera dentro da água. Eu preciso primeiro achar essa aceleração, depois aplicar talvez um Torricelli, né? Fazer alguma coisa para poder achar essa velocidade ao sair da água.
Bom, quais são as forças que atuam na bolinha, né? Aí começa a vir a parte difícil da questão. A gente vai ter o tempo todo, claro, uma força peso para baixo. Isso é inevitável, né? Se ela tem massa, se ela tem uma certa densidade, ela tem massa, e se tem massa, tem força peso. Só que ao mesmo tempo, ela é empurrada para cima pela força conhecida como força de empuxo, né? A água exerce sobre a bolinha uma força de empuxo, de tal forma que o empuxo é maior que o peso. Por isso que quando você solta a bolinha lá dentro, ela é empurrada para cima. Ela está sendo empurrada pela força de empuxo. Então vou usar aqui a segunda lei de Newton para descobrir primeiro a aceleração, pode ser? E depois que a gente tiver a aceleração, aí eu calculo a velocidade da bolinha ao sair da água. E isso vai ser só metade do problema. Tá vendo como é difícil, né? Isso é só metade do problema. Então muita calma nessa hora, né? Vou escrever assim, ó. Dentro da água, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a segunda lei de Newton, né? Muito prazer aí para quem não conhece. Segunda lei de Newton. Na resultante, eu coloco empuxo menos peso. E aqui massa vezes aceleração. Professor, por que está subtraindo as forças? Porque uma é para cima e a outra é para baixo, tá, gente? Então, como uma é para cima e outra é para baixo, a soma dos vetores será uma subtração dos seus módulos. E agora tem que lembrar como calcula empuxo e como calcula peso. O empuxo, pessoal, é assim, ó. Densidade da água, volume submerso, que nesse caso é todo o volume da esfera, tá? E gravidade, tá? Densidade, volume, gravidade. O peso você já conhece. É a massa da bolinha vezes a gravidade. E aqui fica simplesmente massa vezes a aceleração. Só que tem um porém, né? Primeiro, a densidade da água, ele tá chamando de Y. Então vamos chamar de Y também, tá? Vou trocar aqui onde tem esse Dzinho água, que seria a densidade da água. Só trocar pela letra Y, que é o que ele chamou de densidade da água. E outra coisa, a massa da bolinha não aparece também em momento algum. Ele não fala sobre a massa da esfera, ele fala sobre a densidade. E eu vou fazer uma substituição bem comum, que é o seguinte. No lugar da massa, eu vou falar que é a densidade vezes o volume. A densidade da esfera vezes o volume da esfera. Só que a densidade da esfera ele não chama de Dzinho, ele chama de X. Então, poxa, vamos trocar esse D aqui por X. Então, isso aqui, ó, pensando na esfera, né? Eu posso falar que essa é a massa da esfera. Eu vou trocar tanto no mg, que seria da força peso, quanto na massa vezes a aceleração que aparece do lado direito. Vamos ver como é que fica. Y vezes volume vezes gravidade. Agora para a força peso, densidade x vezes volume vezes gravidade. E para o lado direito, densidade vezes volume vezes aceleração. Olha só que beleza, eu já posso eliminar de todo mundo o volume da esfera. Bye bye, bye bye, bye bye. Vai ficar y menos x vezes a gravidade é igual a x vezes a aceleração. O x agora eu vou passar dividindo, pode ser? E vai ficar então que a aceleração da esfera é igual a y menos x dividido por x vezes a gravidade. Ufa! E isso não é nem metade da questão, pessoal. Isso não é nem metade do problema. A gente ainda está dentro da água. Eu não sei com que velocidade que ela saiu da água ainda. Eu só sei que a aceleração dela é para cima, com esse valor de y menos x sobre x vezes a gravidade. Aí vamos para a segunda parte, dentro da água. Tá? Então, dentro da água ainda. Como que eu faço para descobrir essa velocidade V1? Eu posso aplicar, por exemplo, equação de Torricelli. Por que Torricelli? Por que já vem na minha cabeça Torricelli? Porque a gente não sabe o tempo que ela leva para subir. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Para que eu quero saber o tempo? A questão não fala nada sobre isso. Então, se eu não sei o tempo, nem quero saber, vamos para a equação de Torricelli. E como é que fica Torricelli aqui? V1 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, duas vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Na velocidade V1, a gente não sabe, né? Então, só repete. V0 ao quadrado é 0. Ela começa paradinha lá embaixo, certo? A aceleração acabamos de descobrir. Fica y menos x sobre x
vezes a gravidade G. Mal tá cabendo aqui agora, hein? Vezes a gravidade G. E o ΔS, o deslocamento, é justamente essa altura Hzinho, né? É o quanto que ela tem que subir para sair da água. Então aqui no final, no lugar de ΔS, eu coloco o H minúsculo. Bom, simplificando isso, vai ficar que a velocidade V1 ao quadrado é igual a 2 vezes GH, que multiplica Y menos X, tudo isso dividido por X. Ah, professor, coloca uma raiz quadrada agora, né, para tirar esse quadrado da velocidade. A gente não precisa, tá? Isso é o que eu chamo de ser esperto. Eu já sei que agora, na subida da bolinha, para descobrir a altura máxima, eu vou ter que usar, por exemplo, conservação de energia. Não que eu precise, né, mas é uma boa opção usar conservação de energia. E na hora que eu usar conservação de energia, vai aparecer já a velocidade ao quadrado, naquele termo de energia cinética, né? mv² sobre 2. Então, como eu já sei que eu vou precisar do v ao quadrado, eu já preciso da velocidade ao quadrado, não tem para que eu tirar uma raiz aqui nessa conta, beleza? Mas se tirasse a raiz, tudo bem, não está exatamente errado. Bom, agora sim vamos para o grande finale, né? Grande finale. Já achamos a aceleração da bolinha dentro da água. Vou até colocar ali na figura, né, no desenho. Já sei que a aceleração é y menos x sobre x vezes g. Usei Torricelli para descobrir a velocidade dela ao sair da água. Ficou 2gh vezes y menos x sobre x. E o que eu quero resolver agora é um lançamento vertical. O que eu quero resolver agora é o quanto que ela sobe até ficar paradinha lá em cima. Aí eu vou dizer que essa altura que ela sobe aqui, ó, é igual a Hzão. Na verdade, o texto fala isso, né? Eu só estou repetindo. Quanto vale essa altura máxima alcançada pela esfera? E aí, hands on the mass, né? Mãos na massa. Vamos ter que fazer essa conta. Pode usar também Torricelli, sabendo que a aceleração aqui vai ser da própria gravidade, né? Então, enquanto ela está subindo, a aceleração é igual a menos Gzinho. Aceleração da gravidade, só que negativa, porque é para baixo, tá? A gente sabe que a aceleração da gravidade, eu sei a velocidade inicial, velocidade final, enfim, tem várias formas de resolver. Eu prefiro usar a conservação de energia. Então, vou dizer que entre o ponto 1 e o ponto 2, a energia é conservada. Eu não vou nem pegar uma folha em branco não, tá? Acho que vai caber aqui, ó. Conservação de energia do ponto 1 até o ponto 2, né? Saindo da água e atingindo o ponto mais alto. Pessoal, qual a energia que ele tem, né? Qual a energia dessa bolinha? Ali no ponto 1, vocês concordam que é energia cinética, né? Aqui, ó, ela tem energia cinética. E quando ela atinge a altura máxima, ela converteu essa energia cinética em potencial gravitacional. Então só vou igualar os dois, ó. Vou dizer que a energia cinética, mv² sobre 2, isso é igual à energia potencial gravitacional, que seria mgh. Já vou cancelar a massa da esfera. Corta, né? Bye, 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 bye. Esse 2 aqui vai passar multiplicando. Então, esse 2 vai passar multiplicando para a direita. E onde tem o v ao quadrado, tcharam, nós já temos toda a expressão dessa velocidade v1 ao quadrado. Então, vamos lá. Muita calma nessa hora, né? Tem que ter fé. Vai ficar 2gh y menos x sobre x. Esse 2 que estava no denominador já passou multiplicando. Então, aqui ficou 2gh. Olha que beleza. Vou cortar 2g com 2g. E a nossa altura Hzão, putz, vai caber aqui bem apertadinho, né? Então, a nossa altura Hzão é igual a né? Hzinho vezes y menos x dividido por x. Caramba, que questãozinha nível hard, hein? Questãozinha chata pra caramba. E pra piorar, quando você vai procurar nas alternativas, não tá exatamente nesse formato. Mas não tem problema, né? Ele só escreve de um jeito um pouquinho diferente, tá? Só procurar ali, ó. Tem um Hzinho multiplicando, aí fica y menos x sobre x.
Se eu fizer ali a separação da fração, né? Eu posso falar que é y sobre x menos 1, tá? Então, se eu separar aqui, ó, se eu quebrar essa fração, y menos x, aí aqui divide por x, e aqui divide por x também, né? Aí esse termo aqui, ó, vai dar 1, certo? Aí fica y sobre x menos 1. E ele escreve de um jeito esquisito, né? Ele não usa ali a formatação de fração, e pode ficar meio estranho de você achar, mas certamente gabarito letra D de dado. Y sobre x menos 1, tudo isso multiplicado pelo hzinho. Eu coloquei aqui na frente, né? Mas pode ser aqui no final, não faria a menor diferença. Simbora, questão 46. Um estudante munido de uma mola ideal e de um bloco padrão constrói em laboratório um oscilador harmônico simples. Após alguma condição inicial fornecida ao sistema, o estudante observa que o bloco oscila horizontalmente com uma frequência angular ômega e amplitude de 2L. Pessoal, cuidado com essa amplitude igual a 2L. Lembra que a amplitude de um movimento harmônico simples, ou de qualquer coisa que esteja oscilando, né, vibrando de um lado para o outro, amplitude é a distância da posição central até um dos extremos. Tá? Então seria do centro para a direita ou do centro para a esquerda. Ou para cima e para baixo, né, dependendo ali de como que ele fez de fato esse oscilador. Tá? Mas 2L não é a distância entre os extremos. Tá? Não é isso. É do centro até as amplitudes. Ok, amplitude 2L em torno da posição de equilíbrio Ozão, origem do sistema OX, né, o eixo das abscissas. Além disso, o estudante registra que após um intervalo de tempo mínimo ΔT, o bloco saiu do ponto A, situado em x igual a menos 2L, ele estava aqui nesse ponto, né, ponto A, e atingiu um outro ponto, chamou aqui de ponto B, que seria a posição x igual a L. Desprezando quaisquer efeitos resistivos indesejados, o intervalo de tempo é expresso por qual alternativa? Bom, a questão também é difícil porque se trata de MHS. MHS por si só é um assunto complexo, mas se você soubesse da equação do movimento harmônico simples, a função horária da posição de um MHS, não era uma questão tão demorada assim, tá? Então olha só, aqui eu tenho x igual a 0, certo? Será a nossa origem do sistema de coordenadas. Então aqui é como se o bloco estivesse preso, né, de certa forma. E aí ele fica oscilando para um lado, para o outro. Né? Então ele vem para a esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Em que a amplitude vale 2L. Então a amplitude ser igual a 2L quer dizer que ele chega até aqui em menos 2L. E depois até aqui, que seria mais 2L. Deixa eu só dar mais um quadradinho, né, só para ficar bem legal. Nessa hora. Então, na verdade, fazer 2 quadradinhos para a esquerda. 4 quadradinhos, perdão, ó. Menos 2L. E 4 para cá. Mais 2L. Pronto, agora sim. Ele fica oscilando da posição central até menos 2. Depois volta. E depois vai para o mais 2. Depois volta, vai para o menos 2. E assim por diante. Em um certo instante, ele estava aqui, ó. Na posição de menos 2L. Então, desenhar nosso bloquinho. Aqui está ele. Como ele está exatamente na amplitude, ele está parado nesse momento, ok? Paradinho. E vai ser puxado para a direita, percorrendo toda essa distância de 4L até parar aqui do outro lado. Aí volta tudo. Aí para aqui de novo. Aí volta tudo. E assim por diante, tá? Essa é a posição que ele se encontra num certo instante. E depois de um certo tempo, quando ele observa novamente, vai estar rolando isso aqui, ó. Muita calma nessa hora. O nosso sistema, ele vai chegar na posição Lzinho. Ou seja, ele não completou ainda meia volta, né? Meia oscilação, melhor dizendo. Ele só chegou até aqui, ó. Ok, né? Essa mola ficou meio esquisita, né? Acho que é até melhor redesenhar. Parece que ela diminuiu de tamanho, mas ela só não está tão esticada quanto antes, né? Então seria mais ou menos isso aqui, pronto. Então, posição x igual a L. E é o L positivo, isso é importante, tá? Ele estava no negativo, ele estava em menos 2L e agora está no positivo. Vou até fazer de azul aqui também para ficar legalzinho. Posição inicial, menos 2. Posição final, mais 1.
Tá, prof, mas e agora? Como é que eu faço para descobrir o tempo entre essas duas fotografias, digamos assim, né? Entre esses dois instantes, passou quanto tempo exatamente? Aí vem a parte complicada, que é lembrar da equação horária da posição. E tem muita matemática envolvida aqui, tá, gente? Mais especificamente, funções trigonométricas. A posição x ao longo do tempo, ela é descrita por uma função trigonométrica do tipo seno ou cosseno. A gente costuma dizer que é a amplitude vezes cosseno de ômega t mais φ0. O que cada um desses carinhas? O φ0 é a chamada fase inicial, que quase sempre vale zero, tá? Isso aqui raramente vai ser importante, de fato, para resolver uma questão de física. Só costuma ter fase inicial quando ele começa em algum ponto intermediário, que não seja nem o zero e nem as amplitudes, o que é raríssimo de acontecer. Então já pode saber que, aqui nesse caso, a fase inicial certamente vai ser igual a zero, tá? Esse ômega é a chamada frequência, mas especificamente a frequência angular do movimento. Depende do período, né? Aquele papo todo. O cálculo dele é bem parecido com o cálculo de velocidade angular do MCU. Esse cara é 2π sobre período, tá? Chamado de frequência angular. Não vai confundir com a frequência normal, que é o inverso do período. Então, essa aqui é a frequência, digamos, padrão, né? Normal. E essa é a frequência angular, que aparece ali dentro da função trigonométrica. E esse azão aqui na frente, como vocês podem imaginar, é amplitude, né? Esse cara não tem muito segredo, não. Esse azão é simplesmente a amplitude do movimento, que nesse caso é igual a 2L, certo? Só que tem um porém. Aí vem o que eu chamo de esperteza matemática, né? Eu vou colocar 2L na amplitude? Vou colocar. Só que vocês concordam que ele está começando na posição de menos 2L? Se ele começa, pessoal, vou até colocar aqui que seria o instante t0 igual a 0. Se ele começa em menos 2L, então a minha função, na verdade, tem que ser assim, ó. X é igual a menos 2L vezes o cosseno de ômega t. Todos conseguem entender o porquê disso? Porque se eu colocar t igual a 0, se a gente zerar aqui o tempo, ó, se zerar esse cara daqui, ó, se isso aqui for 0, vai ficar cosseno de 0 que vale 1. Aí 1 vezes 2L daria mais 2L, e ele estaria, então, aqui, ó. Só que ele não tá ali, ele tá no menos 2L. Então eu preciso colocar esse menos na frente. Uma outra alternativa, eu acho um pouco esquisito, mas também daria certo, é você falar o seguinte, ó, prof, não vou colocar o menos na frente, vou deixar mais, que é o normal, né, o padrão. Só que eu vou deslocar a função em π radianos. E se eu colocar t igual a 0, se eu zerar aqui, ó, t igual a 0, vai ficar cosseno de π. 0 mais π vai dar π, né? E cosseno de π é menos 1. Aí fica 2L vezes menos 1, que vai dar menos 2L. Ah, deu certo, ele começou ali. Tudo bem, né? Vai dar certo também. É uma alternativa, é uma opção. Você é livre para escolher o que você prefere, mas eu particularmente acho meio esquisito colocar essa fase inicial. Eu não gosto de colocar essa fase inicial, tá? Eu acho muito mais fácil só negativar a função. Por quê? Porque ele começa já numa posição negativa. Espero que para vocês também faça mais sentido dessa forma. Prof, e agora? Bom, agora já foi mais importante. Temos a função horária da posição do nosso movimento harmônico simples, tá? Vou até escrever, ó, função horária da posição. É uma função do tipo cosseno, ou pode ser uma função do tipo seno, deslocada, né? Em alguns casos isso também pode acontecer, mas não é muito comum. Função horária da posição. Agora é só pensar o seguinte, se eu quero descobrir o tempo em que ele está na posição mais L, é só substituir o x pelo valor mais L. Acabou, não tem segredo. O mais difícil mesmo era você lembrar e montar a equação corretamente. Mas feito isso, vamos só substituir. É só substituir. Vamos pegar essa posiçãozinha daqui, ó, e dizer que x é igual a L. Quanto é que vai dar essa brincadeira? Fica L, deixa eu jogar pra cá, né? Fazer exatamente onde a seta tá apontando, né? Faz mais sentido. Então fica mais L, que é igual
a menos 2L vezes o cosseno de ômega t. Vou cancelar o L dos dois lados da equação. Corta, corta. Esse menos 2 vai passar dividindo. Fica, então, menos 1 sobre 2, que é igual ao cosseno de ômega t. E agora eu vou precisar de um pouquinho de ciclo trigonométrico. Deixa eu ver se vocês sabem me responder essa. Pessoal, para qual ângulo o cosseno dá menos meio? Olha para o ciclo trigonométrico e me responde qual ângulo no ciclo trigonométrico o cosseno é menos meio. Não vai me falar 60 graus, hein? 60 graus, o cosseno de 60 é meio, é mais meio. Perfeito, a Mariana agora sim, né? Falou ali os 120 graus, tá? Para 120 graus, o cosseno é menos meio. Agora a próxima pergunta. Quanto que é isso nas unidades de gente grande? Então não quero graus não, quero radianos. Quanto é o ângulo em radianos que o cosseno vale menos meio? Obrigado, Mariana. Ufa. Pode ser também 6π sobre 4, né? Na verdade, peraí. Não, pode não. Daria 3π sobre 2, né? Você inverteu, tá, Fernando? Você só inverteu ele. É 2/3 de π, tá? 2/3 de π. É só pegar o 180, que é π radianos, divide por 3, dá 60. Aí 60 depois você dobra, né? Então dividiu por 3, depois dobrou. Ou faz uma regra de 3, tá? Não vou fazer aqui não pra gente não perder tempo, mas pra quem tá em dúvida faz assim, ó. O que eu sempre fiz a minha vida toda, tá? Π radianos é igual a 180 graus. Está para 180 graus. Então, quanto que está para 120 graus? Faz aí. Vocês vão ver que é igual a 2/3 de π, beleza? 2/3 de π. Então, né, resumindo, a gente percebe que esse cara daqui, ômega t, tem que ser 2/3 de π. Como a gente quer achar o tempo, né? É só passar ômega dividindo, vai ficar t é igual a 2π sobre 3 ômega. Pronto, acabou a questão. Então é uma questão difícil, porque o conteúdo ele é difícil. MHS, na minha escala de dificuldade, é top 1 na física. E ainda precisou de matemática, né? Funções trigonométricas em matemática, que eu não sei o que o pessoal da matemática acha, mas na minha humilde opinião, né? Não sou professor de matemática, mas funções trigonométricas em matemática também é complicadíssimo, né? Chato pra caramba. Você entender ali o ciclo trigonométrico, né? Saber bonitinho os ângulos, isso não é fácil, tá? Então envolve um conteúdo difícil da física junto com um conteúdo difícil da matemática. Mas a resolução em si não é tão longa, tá? A resolução não é tão extensa. Na minha resolução ficou até demorado porque eu fiz o desenho, né? Então desenhei para ficar bem didático. Na prática, pessoal, você já tem que bater o olho aqui, ó, criar a função horária de cabeça mesmo e só substituir o x para mais L. E em algumas 3, 4, 5 linhas, né, você resolver isso bem rapidinho.